Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje nosso papo vai ser sobre Stories. Como que a gente pode fazer Stories? Como que a gente consegue mais interações nos Stories sem precisar expor a nossa vida pessoal e até mesmo sem precisar aparecer. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre técnicas, sobre conteúdos, sobre como organizar essa rotina para tornar esse processo mais simples, mais prático, para que vocês possam utilizar essa ferramenta, que ela é uma ferramenta maravilhosa para relacionamento com o teu público. É uma ferramenta que ajuda muito a vender melhor os teus serviços e que você pode sim usar sem precisar postar teu café da manhã, sem precisar postar a tua casa ou os teus conflitos internos, sem precisar te expor, né? E realmente também sem precisar aparecer. Quem tá chegando aí, me dá um ok se tá me vendo e me ouvindo, enquanto eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Deixa eu só colocar de uma forma que fique mais claro para quem tá chegando. Depois, Stories. Como fazer sem expor a vida pessoal. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui. Deu. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam tendo muito receio, né, de fazer stories e acabam não fazendo stories porque tem essa questão, né? Tipo, eu não quero falar da minha vida, eu não quero me expor, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de fazer vídeo, eu tenho vergonha de falar e com isso não usa a ferramenta. Então, hoje essa live, né, esse assunto é para você que passa por essa situação e que talvez não está utilizando. E também vai ajudar quem já utiliza a usá-lo de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais efetiva. Boa noite, Jaque, tudo bem? Boa noite, pessoal que está chegando, sejam aí bem-vindos. Como sempre, quem está aqui ao vivo pode ficar muito à vontade para tirar as dúvidas. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né? Stories, ela é uma ferramenta de relacionamento com as pessoas que já nos seguem. Hoje, o Stories ele tem uma entrega muito superior do que os posts no feed. Então, é importante a gente saber utilizar da maneira correta. Saber utilizar em prol do quê? Qual é o nosso objetivo com o relacionamento com quem nos segue? Conquistar a confiança dessas pessoas. Mostrar que nós somos a melhor opção para ajudá-las a resolver lá o problema que ela tem ou conquistar os objetivos dela e também conquistar a confiança naquilo que a gente vende, conquistar a confiança nos nossos serviços. Então, por isso que é importante a gente saber usar da maneira correta. E aí, muitas pessoas acabam vendo, né, outras pessoas da área de marketing digital falando que nos stories é importante que você poste o teu café da manhã, é importante que você fale sobre você também para engajar. E não tem essa necessidade, né? Quem gosta, quem quer compartilhar a vida pessoal, não existe uma restrição. Você pode sim colocar elementos do teu dia a dia, dar uma quebrada nos stories, ajuda a tornar a coisa mais leve. O povo é curioso, gosta de saber das coisas, mas não é mandatório. Não é mandatório. Existem outros conteúdos mais interessantes. A outra questão é, o Stories ele não precisa ser necessariamente com você falando. Ele não precisa ser vídeo. A gente pode fazer Stories com fotos, que podem ser nossas ou pode ser do local que a gente tá. A gente pode fazer stories com imagens de banco, como a gente também pode fazer bons stories só com o fundo liso aqui e texto. Porque mais importante de tudo nos stories é o conteúdo que a gente está proporcionando. Então, eu conheço pessoas que vendem e vendem muito mensalmente que não colocam a cara por aqui, que simplesmente trabalham com texto, trabalham escrevendo. É melhor um ou outro. É melhor o que você consegue fazer, o que fica confortável para você fazer, o que é viável para você fazer hoje.
Porque muito mais do que o formato, o que importa é o que a gente vai trazer. Qual é o conteúdo que a gente está trazendo aqui nos stories. E aí você pode também usar, por exemplo, o Canva para fazer a arte mais simples, ou você pode fazer direto aqui sem problema nenhum. Agora vamos ao que interessa. Vamos ao conteúdo. Eu anotei aqui para não esquecer de nenhum detalhe, né? De nenhum ponto que eu queria passar para vocês hoje. O primeiro deles, eu vou começar pelo mais clássico, mais básico e vou mostrar a maneira certa de utilizá-lo. O primeiro deles são as famosas caixinhas, né? As caixinhas de pergunta. Aí você pode dizer assim, Elis, mas eu abro caixinha e eu não tenho resposta, né? Eu abro caixinha, mas ninguém interage comigo. A caixinha, ela é uma ferramenta muito poderosa, por quê? Porque você abre uma conversa direta com uma pessoa. Você consegue dar uma orientação direta para a pessoa. Você sai do conteúdo genérico e você está fazendo um verdadeiro atendimento ali pela caixinha. Você pode usar para quebrar objeções, você pode usar para detalhar mais como funciona o teu serviço, para detalhar os resultados, para contar um pouco da tua história, mas não da tua história pessoal, da tua história profissional. A tua história que mostra o que te credencia para fazer o que você faz hoje. O que te habilita a ser a melhor profissional para executar aquele serviço. É essa história que a gente pode contar aqui. Você não precisa contar, se não quiser, dos teus dilemas pessoais. Você pode contar das tuas questões profissionais. Os desafios, os ganhos, os aprendizados, os treinamentos, a evolução. Então, a caixinha, ela serve para esse relacionamento, para falar sobre isso. Daí vocês vão dizer assim, ok, mas eu abro e eu não tenho resposta. Qual é o ponto principal numa caixinha para a gente ter resposta? São 2 pontos. O primeiro deles é o hábito, ok? Quanto mais caixinhas a gente abre e quanto mais boas respostas customizadas a gente dá, mais vontade as pessoas têm de perguntar. Mas elas querem saber, porque ela vai dizer, cara, olha só, ela tá me dando uma orientação que é pra mim. Ela tá me respondendo. Então a pessoa fica com vontade de perguntar. Você deu uma boa resposta, uma resposta completa para uma outra pessoa, os outros vão querer saber mais, vão querer perguntar. Só que não basta, quando a gente usa o Instagram de maneira profissional, de maneira mais técnica, não basta simplesmente a gente abrir uma caixinha genérica do tipo, faça uma pergunta, tire suas dúvidas, vamos conversar. Esse tipo de caixinha não funciona. E ele não funciona por quê? Porque quando você deixa a pergunta da caixinha muito aberta, principalmente quando você está começando, quando você está criando audiência, quando as pessoas ainda não têm o hábito de interagir contigo, quando a gente deixa a caixinha muito aberta, as pessoas precisam fazer um esforço maior para pensar nas possíveis dúvidas que elas têm sobre aquele assunto, para então te fazer uma pergunta. E nas redes sociais, que é tudo muito rápido, que é tudo assim, né? A pessoa passa no feed, passa nos stories. Se ela tem que ter um esforço para pensar em alguma pergunta, ela não vai fazer. Então, o que a gente precisa fazer para ter resposta na caixinha? A gente precisa contextualizar o assunto. Eu preciso fazer uma pequena introdução para botar o cliente na mesma página. Então, em vez de eu abrir a caixinha, por exemplo, assim, tire suas dúvidas sobre marketing digital. Eu vou lá e vou falar sobre um ponto do marketing digital. Por exemplo, a dificuldade de saber sobre o que postar nas redes sociais. Aí eu crio a sequência falando que as pessoas têm muitas dúvidas, muita dificuldade em saber o que postar nas redes sociais. Que o caminho para postar nas redes sociais é fazer o passo 1, o passo 2 e o passo 3. E aí eu posso abrir a caixinha de 2 formas. Eu posso abrir a caixinha falando assim, quais desses pontos é a sua maior dificuldade? Ou me conte aqui qual a dificuldade que você tem para definir os conteúdos das suas redes sociais. Como eu também posso abrir a caixinha na linha de mini consultoria. Por exemplo,
Me conte aqui a sua área e eu vou te dar 2 ideias de conteúdo. Vocês entendem que se eu faço uma introdução, eu coloco a pessoa naquela linha de raciocínio e eu direciono o pensamento dela para aquela pergunta e fica muito mais simples para ela ter dúvidas? E eu posso fazer isso sobre o que postar, posso fazer sobre estrutura de stories, posso fazer sobre lives, posso fazer sobre estratégia, posso fazer sobre atrair seguidores. Eu vou variando os temas dentro do meu universo, que é marketing digital. Agora, vamos supor que eu vou pegar um exemplo bem simples assim. Vamos supor que eu vou falar sobre roupas, tá? Eu vou pegar um exemplo que é um extremo, que não é treinamento, não é consultoria, nada, é produto. Vou abrir uma caixinha, eu tenho uma loja de roupas, ou eu vendo roupas pelo Instagram, e eu quero abrir uma caixinha para interagir com o meu público. O que eu posso fazer? Eu posso escolher, por exemplo, falar sobre tendências. Aí eu vou falar sobre a tendência outono e inverno. Aí eu vou lá e apresento as cores da tendência outono e inverno. E eu vou lá e abro a caixinha de perguntas relacionado a isso, perguntando para a pessoa: você tem dúvidas sobre quais as peças, quais cores combinar com essas cores da tendência outono e inverno? Ou quais são as tuas dúvidas de como usar a tendência outono e inverno com os seus looks? Posso fazer sobre isso. Eu posso fazer sobre vestidos. Eu vou lá e vou falar sobre vestidos que afinam a silhueta, vestidos mais indicados para as pessoas mais altas, para as pessoas mais baixas, vestidos que valorizam uma determinada parte do corpo. Posso falar sobre essa linha. Posso falar sobre vestidos indicados para o trabalho. E aí eu vou lá e apresento uma série de vestidos sobre o trabalho. Aí eu abro a caixinha perguntando quais dúvidas as pessoas têm na hora de escolher o vestido ideal para ela. Ou posso abrir a caixinha falando assim: me conte uma parte do seu corpo que você quer valorizar, que eu te indico o modelo de vestido perfeito. Ou me conte uma parte do seu corpo que você quer disfarçar, que eu te indico o vestido perfeito. O que eu fiz? Eu fiz uma introdução com o tema de vestido, que daí eu posso, só em vestido, eu posso variar. Eu posso apresentar as tendências, eu posso apresentar para disfarçar determinada parte do corpo, eu posso apresentar por determinadas ocasiões, né? E dentro de ocasiões eu posso ter várias ocasiões, e eu abro a caixinha para tirar dúvidas específicas das pessoas. Quando eu vou responder as dúvidas, além de dar uma informação útil para elas, o que eu vou fazer? Eu vou botar a imagem dos vestidos que eu tenho para vender. Porque se eu fiz o trabalho de casa direitinho, os meus stories daquela semana, eles vão estar alinhados com aquilo que eu quero vender aquela semana. E isso eu posso fazer para todas as áreas. Conseguem entender a diferença de só abrir e abrir a caixinha com estratégia? Ficou claro? Caixinha é uma das coisas que você abre, você responde por escrito ou responde com imagens e você não precisa aparecer. E você está cumprindo com o objetivo dos stories, que é relacionamento e vendas. Relacionamento e vendas. Ah, Elis, mas é só caixinha? Não, não é só caixinha. Outras coisas que você pode fazer. Você pode apresentar resultados. Como resultados? Você finalizou o projeto com um cliente. Você vai ali e você pode apresentar os resultados obtidos. Se é uma mentoria, se é uma consultoria, você vai listar ali os pontos de transformação. Se você trabalha com algo mais físico, como unha, por exemplo, você pode postar ali o antes e o depois. Qual é o cuidado? Qual é o cuidado nesse ponto? As pessoas, vamos pegar a unha, que é um exemplo mais simples, que eu acho que vocês vão entender melhor. E vocês já devem ter visto. Normalmente, quem trabalha com unha, vai lá e tira uma foto da unha pronta e posta aquilo ali como resultado. Então, o que ela está fazendo? Ela está mostrando que ela está atendendo
mostrando o dia a dia dela e mostrando a qualidade do trabalho dela. Só que ela pode fazer isso de uma maneira muito mais inteligente. Ela pode tirar uma fotinho da mão da cliente quando a cliente chega, mostrando, o desafio na mão de hoje, ou o desafio nessa unha de hoje é fazer tal coisa. Ou o desafio, ou adivinhem qual é o formato de unha que ela vai escolher. Ou qual cor vocês acham que ela vai escolher. Então eu posso variar falando do desafio que eu vou ter com aquela mão que eu vou fazer hoje. Eu posso abrir uma enquetezinha para ver a questão de cor que combina com essa mão. Eu posso falar sobre a mão de hoje é especial para um evento X. Ou ela me pediu uma mão super elegante. E aí eu posso abrir ali para as pessoas escolherem, julgarem as cores. Ou ela me pediu a cor que é a sensação do momento. E posso abrir ali para as pessoas julgarem as cores. O que eu estou fazendo com isso? Estou provocando interação sem aparecer, porque eu vou só tirar a fotinho da mão da cliente. Ou eu tô colocando ali um desafio que chegou do tipo, unha super quebradiça, ou a cutícula sensível, né? Se eu trabalho com alongamento, pegar os cotoquinhos ali, deixar mais longo, se tem uma unha em gel quebrada, seja consertar. Então, tem várias coisas que eu posso falar do desafio também. O que eu tô fazendo? Eu tô mostrando o meu trabalho, mostrando que eu tô em movimento e eu tô aguçando a curiosidade do público para voltar depois, com uma simples foto e uma frase, que eu posso variar entre essas. E aí, depois que a unha tá pronta, eu vou lá e eu apresento a fotinho da unha. E aí pode ser uma foto, pode ser um bumerangue, pode ser um videozinho da unha. Só que qual é o outro detalhe que eu tenho que cuidar? Eu posso ser só mais uma que vou botar uma foto de uma mão que eu acabei de fazer ali. Ou eu posso aproveitar e vender os meus diferenciais. Os meus diferenciais. Eu posso falar do tipo do esmalte que eu usei. Eu posso falar da técnica que eu usei. Eu posso mostrar um detalhezinho ali do lixamento, que sei lá, que eu fiz com a maquininha. Ou posso destacar a questão da cutícula sem nenhum machucadinho. Posso falar do produto que eu passei para dar mais brilho. Posso falar do olhinho que eu sempre passo na cutícula das minhas clientes para sair super hidratado. Ou posso filmar a parte do creminho que eu passo para hidratar na mão da minha cliente no final. Então eu posso, além de mostrar o resultado final, eu posso falar da técnica que eu usei ou de algum detalhezinho que mostra um dos meus diferenciais. Pensem comigo, se eu sou uma manicure e eu atendo 3 clientes no dia, vamos jogar baixo, eu atendo 7 clientes no dia, mas se eu fizer post de 2 nessa pegada de mostrar o antes e botar uma enquetezinha, mostrar o depois, né? Ou, não deu tempo de postar antes e depois, eu tiro uma fotinho do antes, tiro uma fotinho do depois e faço ali, conto a historinha de qual era o desafio que eu tinha com aquela unha, qual era o objetivo que a cliente tinha com aquela unha, depois que a cliente for embora eu posto. E que eu poste de 2 clientes por dia. 2. Eu tô movimentando, mas eu tô movimentando de uma maneira mais inteligente, que tá demonstrando como eu trabalho, que tá gerando interação. Vocês conseguem entender? Aí, para vocês eu pergunto, o que é resultado no trabalho de vocês? Que vocês poderiam fazer uma adequação nesse estilo? Tenho que fazer isso com todos os clientes? Não. Tenho que fazer isso o tempo todo? Não. Se você mantiver uma frequência diária nos stories, com 2 ou 3 storyzinhos, é excelente. Se para você fica impossível manter uma frequência diária, se programe, olhe para a semana e pense em manter pelo menos 3 vezes na semana. Intercalados, dia sim e dia não, dia sim e dia não. Crie o hábito de botar
quase que dias fixos, assim. Então, se você vai trabalhar com a caixinha, tenha um dia que é o dia da caixinha. Porque isso faz com que as pessoas voltem. As pessoas que querem tirar dúvidas, as pessoas que viram as respostas que você deu, faz com que elas voltem naquele dia. Tenha lá o dia dos cases que você vai mostrar. Então, eu estava até com uma das alunas da mentoria, um dos membros da comunidade Marketing Pro, na mentoria de segunda, e ela faz bolos. Ela faz bolos artesanais maravilhosos. E ela estava comentando que o quanto era desafiador para ela fazer, né, o registro dos bolos, os stories, e a gente conversou justamente sobre isso, né, assim, se preocupa em deixar um tripé fixo ali, filmando, mesmo que tenha mais tempo de gravação que você não vai usar depois, e depois você vai lá e edita, deixa o material prontinho, faz os recortes e monta a sequência no tempo depois que você já acabou o bolo. Não atrapalhe o teu processo, né? Mas é a forma dela mostrar que ela está em movimento e o resultado do trabalho dela, que é o bolo final. Agora, o que você consegue adaptar para o teu trabalho? Daí talvez tenham alguns que sejam terapeutas, que digam assim, eu não tenho como expor o meu cliente, né? Eu sou terapeuta, não dá. O que um terapeuta poderia fazer nessa lógica da unha? Vamos pegar os extremos, né? O unha, que é uma coisa mais física, um serviço ali visual, e uma terapia que não é um serviço nada visual. Um terapeuta poderia escolher um dia da semana, e de repente contar cases, mas não cases longos e mega complexos e que foram super resolvidos. Você pode compartilhar um dos cases interessantes da semana. E aí, para preservar o teu cliente, você pode falar assim, vamos supor que o que você está atendendo é um homem que passou por tal problema. Você vai lá e diz assim, olha, tô atendendo uma mulher numa faixa etária tal, numa situação X, que ela está com um desafio tal, ela já está comigo há X tempo, ou ela começou agora, e eu quero compartilhar o desafio da última sessão. Na última sessão ela chegou assim, 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 assado, comentando tal e tal ponto. Aí, mediante isso, eu usei a técnica XPTO, porque a técnica XPTO é ideal para trabalhar desta e desta forma. E o resultado foi que no final daquela sessão, a pessoa saiu assim, 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 ou relatou isso, isso, isso. Ou na semana passada aconteceu tal e tal e tal situação. Hoje a paciente me ligou falando que desenrolou dessa forma. Eu posso escolher um dia por semana para contar um case. Aí vamos pensar em organizar os stories de um terapeuta. Ele pode pegar um dia da semana e abrir caixinha para tirar dúvidas sobre terapia, para quebrar mitos de terapia, para, de repente, dar algum exercício prático, algum encaminhamento, um dia da semana. No outro dia da semana, ele pode fazer o relato de um case. Então, um é caixinha, no outro ele faz um relato de um case. O que acontece quando ele está fazendo o relato do case? Ele está fazendo com que as pessoas se identifiquem nas situações. Cara, eu também passo por isso, eu também sinto isso. Ele está mostrando a forma como ele trabalha, a técnica que ele utiliza. E ele está mostrando o resultado do trabalho dele, falando como o cliente saiu, quais foram os resultados que o cliente teve. E não está sendo chatão contando de um case todo. Está falando de uma sessão, de uma coisa mais específica. Isso quer dizer que ele nunca vai poder contar um case todo? Não, ele pode. De maneira resumida, um cliente que estava trabalhando comigo há X tempos, chegou assim, ao longo de tantos meses a gente aplicou tais e tais técnicas, porque por causa dele é do mais indicado. E hoje, né, a gente chegou na última sessão, ou mês passado a gente chegou na última sessão, hoje ele me ligou que tá assim, 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 assado. Então, com esses dois conteúdos, ele já tem conteúdos riquíssimos para alimentar as redes, para alimentar os stories. E o terceiro story da semana pode ser um story dele simplesmente avisando que tá com a agenda aberta
e falando qual é os serviços que ele tem, quais são as técnicas para quem é. Ou pode ser um story dele compartilhando de repente um texto reflexivo. Pode ser o story dele indicando um filme ou um livro que aborde determinada questão de análise e reflexão. Pode ser ele indicando uma atividade simples, algo prático que a pessoa pode fazer, né? E para fazer para determinada questão e já perceber os resultados. Conseguem perceber que com 3 ações em 3 dias da semana e que eu tenho essas variações de opção, eu posso trabalhar e eu posso não aparecer? Daí você vai dizer assim, agora que eu me dei conta, né? Você vai dizer assim, Elis, mas tu falou que era pra pessoa contar o case. Como que ela não vai aparecer? Ela pode fazer isso escrevendo. Ela pode fazer isso em tópicos. Aqui, em texto. Não precisa ser falado. E o falado ela pode fazer como se fosse podcast. Como assim podcast? Onde só a tua voz aparece e você não precisa aparecer. Então, esse formato também é legal para relatar o case. Se eu prefiro falar, se para mim é mais fácil falar, mas eu morro de vergonha de aparecer, eu posso fazer tapando assim a minha câmera, falando com vocês e colocando o texto ali, ou colocando o texto de apoio para a pessoa. Então, eu posso fazer das 2 formas, da forma que for mais confortável para mim, como eu posso fazer em vídeo também. Conseguem entender a diferença de um terapeuta que vai lá e posta que vai correr, e posta o café da manhã, e posta isso, e posta aquilo? Não dá para postar? Pode. Se você tem um hábito, vamos supor, se eu fosse uma terapeuta que eu trabalhasse com ansiedade e eu tivesse na minha rotina o hábito de atividade física, eu iria postar atividade física, mesmo que eu não aparecesse, eu ia postar que eu estava caminhando ou que eu estava fazendo alguma coisa, falando que esse é um hábito extremamente importante, que ajuda, No outro dia, podia trazer um textinho ali indicando o quanto a atividade física 3 vezes por semana, por 30 minutos, ajuda a reduzir a ansiedade. Eu posso colocar, mas eu não sou obrigada a colocar. Entendem a diferença? Quem aqui já conseguiu ter ideias do que pode fazer para o seu negócio? Me contem. Outro tipo de conteúdo que vocês podem fazer é a questão eu chamo de mini aulas. É como se você pegasse determinada parte do teu conteúdo e você criasse uma sequência ensinando de fato alguma coisa. Então, é como se eu pegasse aqui e dissesse assim, pessoal, presta atenção nos próximos stories, que eu vou te falar sobre 5 passos para fazer uma live perfeita. Ou vou te mostrar 3 formas de fazer stories sem precisar aparecer. Eu tô dando uma mini aula. Eu posso juntar essa mini aula com a caixinha de perguntas. Ou eu posso simplesmente fazer a mini aula. Posso fazer uma oferta no final. Ou posso só pedir para que as pessoas interajam numa enquete se aquilo ajudou ou não ajudou. Qual é o objetivo da enquete para saber se ajudou ou não ajudou, se ela gostou ou não gostou? Eu começo a avaliar o interesse do meu público. Se aquele assunto interessa ou aquele assunto não interessa. Então, eu também é um tipo de conteúdo que eu posso fazer. Elis, como que eu vou ter ideias de mini aulas, né? Para mim, é mais desafiador ter ideias de mini aulas. Olhe para aquilo que você está atendendo no dia. Ou que você está trabalhando no dia. Então, assim, se eu tô aqui, por exemplo, montando o planejamento de uma oferta de um cliente. E é o dia que eu defini para fazer mini aula. Eu posso fazer a minha mini aula, minha sequência de stories com textinho, ou com imagens, ou filmando aqui a tela do computador. Posso fazer a sequência sobre construção de ofertas. Se eu tô lendo um livro técnico, tô estudando algum item técnico, eu vou fazer a mini aula sobre aquele conteúdo que eu tô lendo naquele dia.
Se eu tô atendendo um cliente, se eu fui visitar um cliente, fazer algum trabalho no cliente, eu posso fazer a mini aula sobre exatamente o item que eu apliquei no cliente. Exatamente sobre isso. Esse é um conteúdo que vai fazer o quê? Vai demonstrar o teu conhecimento para o teu público. Vai demonstrar a forma como você trabalha para o teu público. Faz sentido para vocês? Conseguem entender? Eles, poxa, mas mini aula de marketing é fácil. Agora, se eu tenho uma loja de roupa, vamos voltar lá, por exemplo, da loja de roupa. Que mini aula que eu vou dar? Eu posso fazer a mini aula sobre como criar 3 looks com uma camiseta. Eu posso fazer a mini aula sobre como compor um look elegante para o verão. Eu posso fazer uma mini aula sobre como escolher a saia perfeita para o seu corpo. Posso falar sobre isso. O Eduardo perguntando aqui, né, de loja de celular. Eu posso fazer a mini aula sobre como limpar o seu celular. Eu posso fazer a mini aula sobre como conservar a bateria do seu celular. Estética. Estética é maravilhoso, né? Estética vai muito na linha, não sei se, doutora Rita, né? Doutora Rita. Não sei se você estava aqui, Rita, quando eu dei o exemplo da unha. A estética vai muito na linha da lógica dos stories que eu falei de uma manicure, só que com mais riquezas de detalhes, né? Então, assim, o que acontece na estética? Eu posso falar sobre uma paciente que chegou com determinado objetivo. Então, assim, eu vou falar sobre... mas que não é isso, que não gosta de aparecer. E não precisa aparecer, né? Tudo que eu tô falando aqui, gente, todos os exemplos, muitas vezes é que, assim, a minha linha de raciocínio, os exemplos que eu dou é como se eu estivesse falando, né? Mas ela não precisa ser falando. Ele pode ser escrito. Ele pode ser só áudio. Pode ser com imagens e texto, tá? Não precisa ser falando. Então, assim, na estética, se eu tivesse uma estética, o que eu faria? Uma vez por semana, eu apresentaria um dos procedimentos. Explicando para quais casos ele serve, explicando como funciona, quais são as técnicas que eu utilizo, e eu abriria a caixinha para que as pessoas tirassem dúvidas sobre aquele procedimento. Que daí eu poderia colocar, né, se o procedimento é para ela ou não é, ou se ela tem alguma dúvida específica, ou me fala lá o teu problema que eu te falo se esse aqui é o procedimento mais, o teu objetivo, que eu te falo se esse aqui é o procedimento mais indicado. Então, uma vez por semana, eu falaria sobre um dos meus procedimentos. Também poderia explicar esse procedimento e no final fazer oferta. Posso variar, mas eu faria isso uma vez por semana. Outra vez da semana, eu falaria sobre cases. E aí você pode fazer registros, Rita, fotográficos que não exponham e não comprometam os clientes, mas você pode falar sobre cases do tipo, deixa eu compartilhar um dos desafios que chegou essa semana. Aí eu não sei se trabalha com corpo ou com rosto, né? Mas falaria assim, essa semana chegou uma mulher nessa faixa etária, onde ela tinha uma reclamação muito grande de bolsa embaixo do olho, ou ela tinha uma reclamação sobre linhas de expressão, aí seja lá, né, ou celulite, seja lá qual for, né, a questão que você trabalha. E aí você pode colocar, né, sei lá, ela chegou com essa reclamação que ela queria resolver, que era o sonho da vida dela, que ela já tinha tentado A, B, C, D, ou então o desafio é que ela tinha muita pressa, ou então o desafio é que ela poderia ter medo, ou então o desafio é que ela nunca tinha feito nada. E aí você fala, no caso dela, especificamente, a gente aplicou uma combinação de procedimentos X, Y, Z, e o resultado foi esse aqui. Então você pode contar cases da mesma forma. O que é importante a gente ter em mente? Se a gente só mostra um antes e depois, alguns podem impressionar.
Alguns talvez não impressionem tanto, mas eles sempre geram nas pessoas desconfiança. Será que é isso mesmo? E elas não geram muitas vezes identificação. Será que é para mim? Agora, quando eu conto a historinha, quando eu conto o que a paciente falou quando ela chegou, qual era a reclamação, ou qual era o sonho, qual era o objetivo e quais foram as técnicas que a gente aplicou, eu tô gerando identificação na pessoa e eu estou demonstrando como eu trabalho. E aí eu gero credibilidade para mim. Conseguem entender a diferença? Me conta aí se te ajudou, Rita. A outra questão, que tem a ver com tudo isso que eu tava falando, que ela é uma junção de coisas, né? Eu sempre ter o olhar que, assim, um dos pontos muito importantes dentro dos stories é eu demonstrar que eu estou em movimento. Então, assim, a questão dos atendimentos. Então, poxa, se eu atendo em empresa e eu fui visitar uma empresa, eu posso fazer lá uma foto, uma imagem, uma gravação do espaço, e colocar só um texto que eu tô na empresa X para fazer o trabalho Y, para fazer o treinamento Z, para fazer análise do processo X. Se eu trabalho com atendimento online, eu posso fazer o registro da tela, uma foto, eu posso fazer o registro do material. Então, demonstrar que eu estou em atendimento é muito interessante. Se eu juntar a demonstração do atendimento com a historinha do case, fica mais interessante ainda. Fica mais bacana ainda de ser feito, ok? A outra coisa que eu falei, né, da mini aula. A gente pode fazer essa mini aula, seja do livro que eu tô lendo, da técnica que eu tô aplicando, mas eu também posso, e que é um dos conteúdos que tem muito consumo no Instagram, é dar... Eu não gosto da palavra, mas é o que vocês vão entender melhor. É eu dar dicas práticas. Dicas práticas são pequenas pílulas que as pessoas podem aplicar rapidamente. Vamos pegar o caso da Rita, da estética? Por exemplo, uma vez por semana, a Rita pode pegar e dar o conselho da semana para você ter uma pele mais bonita, mais saudável. Aí, em uma semana, a Rita pode falar sobre a questão de água. Então, vou te dar uma dica. Ela vai falar sobre o quanto é importante tomar água para ter uma pele melhor. E ela vai dar uma dica, uma técnica simples que a pessoa consegue botar em prática. Esse é o ponto, tá? É alguma coisa simples que a pessoa consiga colocar em prática e ver que funcione. Uma técnica para que a pessoa consiga tomar mais água. Ou para que ela consiga avaliar lá o volume de água que ela deve tomar por dia. Ou ela pode ensinar uma técnica simples de esfoliação do bumbum para melhorar a pele do bumbum. Ou ela pode ensinar uma técnica simples de super hidratação para o inverno. Para a mão, para o rosto. Mas ela trabalha com o corporal. Mas ela pode falar de uma hidratação para o rosto especial para o inverno. Ou ela pode ir lá ensinar uma orientação simples do que fazer para recuperar rapidamente a pele do ombro e do colo depois de um dia intenso de praia. É uma dica simples, é algo prático. Se eu tenho lá a loja de roupa, eu posso ensinar uma técnica simples de estilo. A questão de usar uma xuxinha, um rabicozinho para amarrar a camiseta e transformar numa baby look para ficar mais elegante. Posso ensinar a técnica simples de botar uns grampinhos lá na barra da calça para encurtar ou para deixar mais afuniladinha. É uma técnica. O que eu tô fazendo? Eu tô mostrando para pessoas coisas simples que vão ajudar ela dentro daquilo que eu trabalho, dentro daquilo que eu vendo.
Então, se a gente olha para o universo dos stories, tem essa questão de eu poder fazer sem aparecer com texto ou imagem e só. Eu posso narrar. E eu tenho que ter esse olhar. O que eu posso fazer de útil para o meu cliente? O que eu posso falar para o meu cliente que demonstre que eu estou em movimento, que eu estou atendendo, que demonstre os resultados, os benefícios, os ganhos do meu trabalho e que gere identificação. E o ponto de interação, que a interação vem por onde? Pela caixinha que eu falei e pela enquete. E eu posso organizar e fazer isso 3 vezes por semana. Como que eu vou organizar? Lembram lá em outras lives a gente falou, preciso fazer um plano comercial, saber o que eu quero vender em cada período. Os meus posts da semana, que podem ser só 3 também, devem seguir a minha lógica comercial. E os meus stories devem seguir os assuntos que eu tô tentando abordar naquela semana para me ajudar a vender. E usem sempre como pauta a vivência do dia a dia. Porque se eu entrego conteúdo útil, eu não preciso falar da minha vida. Você vai incluir itens da tua vida na medida que você quiser, que você se sentir confortável em fazer. Porque mais do que mostrar glamour, você precisa demonstrar utilidade para o teu cliente, competência naquilo que você faz. E para quem quiser ter assim mais facilmente ideias de stories, roteiros de stories do tipo, poxa, eu tenho um case super bacana, mas eu não sei como contar esse case de uma maneira interessante. Vocês podem liberar o acesso ao meu curso do ChatGPT, que lá dentro tem comandos específicos para construir os posts, as lives, as mensagens, vários conteúdos que você pode aproveitar, mas também tem comandos específicos para os stories. Imagina você pegar e falar assim, eu queria fazer um story que engajasse mais o público sobre o assunto X. E ele lá te dá todo o textinho prontinho, toda a sequência prontinha, inclusive com a sugestão de imagens. Ou se você quiser fazer isso em vídeo, ele te traz inclusive o roteiro do vídeo. Então, além dos posts, reels, apresentação do teu serviço, identificação do teu público, dentro do curso do ChatGPT tem comandos específicos para stories. Que aí, em uma sentada, em uma horinha do teu mês, você consegue construir todas as sequências de stories para o mês inteiro. Que você pode deixar pronto no Canva, ou pode só deixar o texto pronto para copiar e colar direto aqui no Instagram. Para você conhecer os detalhes desse curso, é só você digitar aqui nos comentários máquina, que eu te envio todos os detalhes para você dar uma olhadinha nele, em como ele funciona, em tudo que você vai ter acesso. E o melhor, o valor desse curso é apenas 12 parcelas de R$19,90 ou R$ 199 em pagamento único. Você tem acesso a ele por 1 ano e durante esse 1 ano, todas as atualizações que tiverem lá dentro, você recebe gratuitamente. Então, enquanto você tiver com o curso ativo, ele for sendo atualizado, você recebe tudo isso. Esse treinamento do Máquina, ele não é um curso para estudar. Ele é um curso para você abrir o ChatGPT na versão gratuita, assistir a aula curtinha, que é uma aula curta de orientação para você entender a lógica daquele comando, entender como adequar aquele comando para a tua realidade, e um PDF, onde eu tenho um texto pronto com toda a configuração dos assistentes. Você copia aquele texto, você cola aquele texto e você só vai ajustar para os itens do teu negócio. Mas toda a configuração da competência que o assistente tem que ter, das informações que você precisa colocar, estão todas lá. Então ele é um curso para você abrir, pensar assim, eu preciso fazer stories. Você vai lá no assistente de stories, assiste a aula do stories, abre o PDF do stories, copia, cola. Na próxima vez que você for fazer story, o teu assistente já está configurado.
Você vai mudar só o comandinho final da informação que você quer. E isso tem para post, para roteiro de reels, para roteiro de lives, para apresentação de serviço e inclusive para mudar. Fiz essa sequência de story. Agora eu quero deixar isso aqui mais inspiracional. Tem um assistente que só transforma a linguagem inspiracional. Eu quero deixar esse texto mais vendedor, mais persuasivo. Tem um assistente que transforma o teu texto para uma linguagem mais vendedora, mais persuasiva. Então é uma ferramenta prática, com a vantagem de estar toda configurada, certo? Quem quiser, quem tem dificuldade em criar materiais, quem quer praticidade e construir os materiais de maneira correta, digita que esse curso aí, digita máquina aqui. Quem tá vendo esse replay no YouTube, o link tá na descrição aqui embaixo. Se estiver vendo o replay aqui no Instagram, é só digitar nos comentários que eu te envio os detalhes também. Certo, minha gente? Mais importante de tudo, usem os stories da maneira correta. Não deixem de usar por não gostar de aparecer. Tenham esse olhar para o Instagram. Instagram é uma ferramenta de comunicação e vendas. Eu preciso trazer informações úteis para o meu público. Informações úteis que ajudem ele a entender o que eu vendo, entender como eu trabalho, ter desejo por aquilo que eu vendo, certo? Por nada, Rita. Espero que as ideias tenham te ajudado e, acima de tudo, espero que você coloque em prática. Certo, meu povo? No mais, um beijo para vocês, um ótimo restinho de semana. E segunda-feira a gente tem aulão lá no YouTube, ok? Tchauzinho!